Morte encefálica é um assunto complexo, dinâmico e pouco estudado no contexto bioquímico dentro dos cursos de saúde. Além da frieza da ciência biológica, ressalta-se que aquele falecido tem entes queridos que, muito mais do que serem notificados, precisam entender como o seu familiar respira, o coração bate, mas ele está sendo declarado como morto. Explicar isso é muito difícil, necessita de amplo conhecimento do caso e segurança para comunicar. Ressalta-se também a importância de uma boa relação entre a equipe de saúde e a família do paciente para que haja confiança nas informações transmitidas. Não há como se evadir da possibilidade diagnóstica de morte encefálica. Ela é obrigatória em todo o contexto e coma perceptivo. Todo esse contexto justifica a produção de um podcast centrado nesse tema, visando a multidisciplinaridade do caso, a complexidade do estudo e a ausência de cursos específicos durante a graduação. No Brasil, é a Resolução número 2173 do Conselho Federal de Medicina que discorre sobre os critérios diagnósticos de morte encefálica. Segundo ela, abre aspas, a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades corticais e de tronco encefálico, caracteriza a morte encefálica e, portanto, a morte da pessoa. Fecha aspas. Em termos mais simples, houve uma parada total e sem possibilidade de recuperação do centro organizador das atividades fisiológicas. O paciente não consegue respirar mais por conta própria. O coração trabalha às custas de muita medicação e sem todo esse aparato tecnológico, o paciente viria a parar completamente. É por conta de tamanha contradição para o leigo, que não está disposto a aceitar a perda, que precisamos de ajuda multiprofissional para acolher e se fazer entender no contexto de morte encefálica. Vamos ouvir agora nosso convidado, Deio Ramani Oliveira, que passou por uma situação de morte encefálica na família após sua irmã sofrer uma queda na escada do prédio onde morava. Como foi para você lidar com um evento inesperado que obriga o indivíduo e sua família a voltar-se para si e pensar sobre a vida e a época, possivelmente sobre a morte? Bom, a grande questão da vida é que a gente esquece que a gente tem um tempo finito. E é normal, pela convivência, pelos objetivos, pela a vontade da conquista. Então a gente tem uma certa, vamos dizer assim, ilusão de que somos infinitos. E quando acontece um evento desse, a gente passa a se voltar mais para si, mais para a família, pensar mais em tempo e parar um pouco mais de planejar a vida e viver o momento, né, como tem que ser. Durante as conversas entre médicos e familiares, houve entendimento completo do quadro de saúde do paciente? Como você lidou com as informações? Não, em nenhum momento teve conversa entre o médico e familiar, zero. Só foi assistente social e depois do segundo dia, quando teve muita pressão por parte da família. Só que eu já sabia e a família já soube por conta desse meu cliente e colega, né? Mas por parte do trauma, não. Do hospital de trauma, não. Só a partir do segundo dia que eles vieram confirmar, explicar o procedimento. E foi isso que ocorreu. Bom, quando eu fui explicado pelo médico que é colega e cliente, é assim, é uma sensação de como é que eu posso explicar? É uma sensação que não existia na minha vida até o momento, que é uma sensação de brincadeira, que a gente acha que é uma pegadinha, né? A gente não acredita pela idade, pelo momento vivido, pela proximidade. Foi a primeira pessoa da família muito próxima que perdi, então é algo que é insuperável, né? Eu gosto de dizer que
Eu imagino que ela ainda está em Petrolina e a gente está naquelas semanas que a correria não deixa a gente se atualizar. Esse é o sentimento que eu tenho até hoje. E eu espero manter até o resto da minha vida, que é o que me conforta. A hipótese de morte encefálica provocou alguma sensação de dúvida do último momento que você compartilhou com seu ente querido? Sim, a dúvida eu tenho até hoje. Eu resolvi não ir ver ela na despedida. Em partes eu me arrependo, em outra não, porque eu tenho a sensação que ela ainda está em Petrolina, está com a família dela e que com a correria do trabalho a gente não se comunicou essa semana. Então essa é a sensação que eu levo durante esses 3 anos. Mas até hoje eu tenho a dúvida. Eu me pergunto, será que se esperássemos mais não daria certo ou não? Ela não retornaria. E fica essa sensação em nossos pensamentos de e se? Né? E se não fizeram o suficiente? E se a gente não acreditou o suficiente que ela era capaz de retornar? Então, essas são as perguntas que ficam e que não me atrapalham na vida pessoal, mas me incomodam bastante na espiritual. Hoje a gente vai conversar com o enfermeiro Rogério, que faz parte da organização de procura de órgãos aqui da cidade de Petrolina. Rogério, ao efetuar o vínculo com os familiares e vivenciar o sofrimento, é correto dizer que os profissionais também sofrem ao ponto de necessitar de suporte emocional? Não, os profissionais sofrem sim, somos humanos. É impossível que a gente não se comova, é impossível que a gente não tente se colocar no lugar do outro. Mas até chegar do suporte emocional ou psicológico, não, tá? A partir do momento que a gente começa a precisar de algo deste tipo, dessa magnitude, então é porque o nosso psicológico, o nosso emocional não está bem. Mas, em via de regra, não. A gente não precisa de suporte emocional, não. Como é para o profissional lidar com essa carga emocional de levar a informação da morte encefálica? O que vocês costumam fazer para cuidar da própria saúde mental? Eu não faço nenhum acompanhamento com psicólogo, tá? O que é que geralmente me deixa mais tranquilo em relação a isso? Eu sou muito católico e aí eu tenho o hábito de rezar. Então, assim, sempre quando eu vou conversar com a família, sempre que eu vou acompanhar um caso, eu rezo, peço discernimento a Deus, peço força a Deus para que Ele me guie, para que Ele não me deixe fraquejar nesse caso. Então é a forma que eu tenho de dar um controle na saúde mental. Não é nem controle, mas é uma forma de deixar não surtar. Então é isso. Finalizamos por aqui nosso podcast. Gostaríamos de agradecer aos participantes. Esperamos que tenha sido proveitoso para os ouvintes. Obrigado.